Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje, no Porque Sim, Não É Resposta, vamos falar de uma mãe de duas crianças que é divorciada e que escreveu ao Eduardo Sá para saber como pode ultrapassar a sensação que tem quando é preciso dividir os filhos na altura das épocas festivas. Olá, Eduardo, boa tarde. Olá, Judita. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Há alguma forma de ultrapassar esta sensação? Por exemplo, no aniversário desta mãe ou no aniversário dos filhos, é possível arranjar aqui uma estratégia para que seja mais simples de lidar com isto? De lidar com a falta deles, Judita. De lidar, não ouvi, de lidar com o facto de ter que dividir os filhos com o outro pai. Judita, não há. Habitualmente as estratégias que nós podemos delinear a este nível são aquela forma de nós estarmos a viver no dia seguinte, imaginando o que é que pode acontecer se a circunstância A ou B ou C vier a suceder, mas não há, porque inevitavelmente nessas circunstâncias nós racionalmente decidimos como entendemos dever decidir. Claro que se for o caso de se ter de dividir esse tempo, não há outra forma de o fazer, mas por mais que isso vá assumindo uma dimensão de alguma naturalidade, dói sempre. Dói um bocadinho, às vezes dói mais, porque nós temos a noção de que, no fundo, eles não são só nossos, como às vezes todos gostaríamos que fossem. Houve um senhor italiano, poeta, já viveu há muitos séculos, que escreveu que não há dor maior do que recordarmos os tempos felizes quando estamos tristes. Isto pesa muito nestes casos, em que é impossível não pensar quando se era uma família, quando não era preciso dividir os filhos, o tempo dos filhos, este tempo de festa, com mais ninguém. É difícil fazer esse corte com um passado que traz boas recordações? Não é. Eu acho que é difícil, inevitavelmente, e nessas circunstâncias somos sempre levados a sentir que perdemos, que tivemos que fazer rupturas e que nos afastamos de uma vida que era razoavelmente mais fácil e naquela altura talvez até nem percebêssemos muito bem o quão fácil seria. Mas depois somos obrigados a recapitular e a perceber as decisões que tivemos de tomar ou porque é que tiveram que acontecer e portanto, nessas circunstâncias eu percebo que doa, porque de repente trata-se de dividir momentos que são de facto muito importantes. E depois, veja bem, estamos a falar de festas, não é? E as festas são circunstâncias de grande comunhão, de grande proximidade entre as pessoas, em que faz sentido que estejam todas juntas, numa grande barulheira, a lidar umas com as outras, e de repente temos sempre a pauta das horas a fazer-se sentir, aquilo que de alguma forma foi um acordo a que em algumas circunstâncias não se pode fugir e portanto sim, esta viagem aos sítios onde fomos felizes magoa, porque muitas vezes acontece, porque nós
Bom, vamos aos sítios onde fomos felizes para ganharmos um bocadinho de oxigênio quando vivemos circunstâncias que se afastam de facto dessa felicidade. Neste e-mail desta ouvinte parece, de alguma forma, haver algum arrependimento. Judite, eu percebo isso. Mas eu chamo a atenção de um pormenor que às vezes mal gerido pode ser escorregadio, mas que eu acho que é importante que não deixemos de abordar, porque todos nós já ouvimos à nossa volta amigos nossos, às vezes amigos muito, muito próximos, às vezes pessoas da família, assumirem que não tomam uma decisão no sentido de se separarem pensando nos filhos. Às vezes é pensando nos filhos, porque sejamos razoáveis, às vezes nós não nos damos conta dos termos que usamos e às vezes eles são de facto, têm arestas, porque de repente faz diferença um filho estar a falar da nossa casa e a certa altura falar-se quase com naturalidade da casa da mãe e da casa do pai, como se de repente eles deixassem de fazer parte de uma casa quando na verdade fazem parte de duas. Mas muitas vezes, quando estas pessoas tomam as decisões de não se separarem, pensam nos filhos, mas pensam sobretudo também nelas. E é legítimo, aliás, que o façam. Não se depreenda daqui qualquer crítica subjacente. É legítimo porque, no final, acabam por ter um pouco a ideia de que tudo aquilo que de alguma forma não corre bem ou aquilo que estão a sofrer pode ser, de certa maneira, amparado por tudo aquilo que os filhos lhes trazem e pela maneira como não têm que prescindir de tempos com eles, de oportunidades e até destes momentos, que são momentos particulares de família e de grande carinho de umas pessoas em relação às outras. Mas tudo tem faturas na vida, não é? E, portanto, a determinada altura, eu acho que é sempre de uma sensatez fundamental quando os pais percebem que uma relação está muito doente e que, portanto, não faz sentido prolongá-la indefinidamente. Mas eu gostava tanto que os pais, nessas alturas, fossem tão mais adultos e percebessem que as coisas bem geridas não têm que passar a frequentar a casa um do outro, mas as coisas bem geridas permitem que não tenham de prescindir dos filhos, que aniversários e outros momentos, se calhar as coisas até são muito compatíveis e não têm que ser ali cumpridas à risca, como está no acordo, como tantas pessoas fazem, como às vezes há pais e mães que depois, quando há um atraso de 15 minutos, lá vai um papelinho para o tribunal por incumprimento e outras coisas do género. E eu acho que às vezes os pais e as mães estão seguramente muito magoados, mas falta-lhes tanta sensatez ao gerir isto, que a certa altura depois são arrastados para situações em que eu percebo que suspirem por tudo aquilo que de alguma forma perderam, mas atenção, às vezes quando se mantêm para que não percam tudo isto, estão a perder tantos anos, que de repente depois temos as outras pessoas que vão gerindo relações e que têm consciência que aquelas relações não são viáveis, as consomem, as fazem tristes e por consequência fazem mal aos filhos, mas é como se depois ficassem no impasse e, portanto, os pais têm que fazer escolhas pelos filhos e têm que ser ponderadíssimos para perceberem que tudo muito bem gerido, nada vai ficar igual aos momentos felizes que estavam a viver, mas tudo muito bem gerido pode ficar melhor mesmo quando têm que partilhar os filhos em circunstâncias que são muito preciosas e muito sensíveis para todos nós. Eduardo, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu queria ainda aqui perguntar-lhe sobre outro fator que contribui para a angústia desta nossa ouvinte, que é o facto de a família do ex-marido ser mais unida, mais alargada, uma família alargada e mais unida do que a sua própria família, e de sentir também que com isso não proporciona nos dias festivos aos filhos o mesmo que o ex-marido pode proporcionar. Este é um fator também a ter em consideração num divórcio. Quem é que tem mais apoio familiar?
Há tantos nós no divórcio, não é? Mas há uma coisa que é importante, é que os filhos não podem ser o componente que alarga uma família quando a família já de si se foi estreitando. E, portanto, lá está, as famílias também têm elas próprias, um pouco como quando nos divorciamos, de perceber que, apesar da diversidade que temos todos, se calhar somos muito desmazelados a preservar e a alimentar as relações que temos e se já não se lembrarem, recordem-se do que foi a pandemia e recordem-se como de repente nós percebemos que os nossos amigos, alguns até mais distantes, já nem falo das pessoas da família, de repente ganharam um protagonismo tão grande na nossa vida que às vezes não é justo pormos em cima dos filhos a expectativa de termos uma família quando os filhos são uma parte importante onde cabem os tios, os avós e tudo mais, assim os tios, os avós e tudo mais sejam crescidos o suficiente para perceberem que não é com birras e com parvoíces que no fundo se criam laços, antes pelo contrário. Isso é que é importante de frisar aqui no final do nosso Porque Sim Não É Resposta. Nós voltamos na segunda-feira. Bom fim de semana, Eduardo. Um grande abraço e obrigada. Bom fim de semana. Um grande abraço para os dois. Um bom fim de semana. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.